Olá, o nosso agente de hoje vai conversar com o Fabrício Rodrigues, Manohead, artista plástico aqui de Garopaba, que tem na própria cidade a inspiração para suas obras. Os prêmios, as conquistas e os projetos dele você confere a partir de agora no nosso agente, que já está começando. Bom, e nós iniciamos o nosso agente de hoje diretamente aqui do Centro Histórico de Garopaba, onde está instalado o ateliê do Fabrício. Manohead, né? Principalmente é o mais conhecido nesse meio por esse nome, Manohead, é isso? O nome a gente acaba se perdendo um pouco, né? Porque cria um pseudônimo artístico e as pessoas acabam conhecendo a gente por esse apelido, né? Tu assina sempre nas tuas obras? Hoje, a assinatura acabou se tornando uma abreviação do nome, né? Hoje eu assino só como Head, que vem de um apelido de época de escola, Cabeça, e acabou se tornando o meu pseudônimo, uso como letreiro do ateliê, e meu pseudônimo hoje é Manohead. E iniciando a conversa falando um pouquinho da arte, como é que surgiu essa paixão? Eu lembro, na época de escola, tu sempre desenhou muito, né? Tu sempre fazia as logos, né? As imagens, as caricaturas, sempre tu que tomava essa frente. Esse foi o início, a tua paixão pela arte surgiu nessa época mesmo? Eu acho que assim, a arte ela acaba se tornando uma coisa natural dentro da gente, né? Então, na escola é onde acaba florescendo essa vontade, esse conhecimento, porque você começa a se envolver mais com o meio, né? Então, comecei a trabalhar com caricaturas, desenhando os professores, né, vendo o trabalho de outros colegas. A gente ainda não tinha acesso à internet, então era bem mais difícil e era mais através de quadrinhos e alguns outros meios. E a escola sempre foi onde floresceu essa vontade maior. Mas desde criança, com 6 anos de idade, eu já desenhava dinossauros, ficava grunhindo achando que aqueles seres iriam me absorver de alguma forma. Eu criava meu próprio universo. Antes de estar correndo com as outras crianças, eu estava na mesa da minha avó desenhando. Era uma coisa meio que natural, assim. Porque a arte tem isso, né? Tem a parte lógica, que tu coloca em prática o desenho, ou que seja pintura, e tem também a parte imaginária, né? Sim, eu acho que quem trabalha com arte, quem vivencia a arte, é uma experiência, né? Você experienciar esse espaço, criar esse ambiente, fazer com que você direcionar para um outro universo. É como se você ter uma fuga, né? É uma fuga de você sair dessa realidade e entrar numa realidade criada por você mesmo. Você acaba se sentindo muito mais ligado a esse meio. E tu ficou mais conhecido inicialmente pelas caricaturas? Como é que foi o teu início, assim, mais comercialmente, ou que tu ficou mais ligado à mídia, né? As tuas divulgações foram mais relacionadas às caricaturas? Então, as caricaturas, elas surgiram buscar provar para mim mesmo que eu tinha potencialidades. Dentro da escola, eu nunca fui um aluno bom em exatas, em algumas matérias, e a arte sempre foi algo que eu me senti bem. E com o advento de internet e algumas outras facilidades que veio para você conhecer certas coisas que se envolviam no meio, eu conheci os salões de humor. E a partir desses salões de humor eu comecei a enviar trabalhos para concorrer. E logo no primeiro salão eu levei 3 prêmios. E ali eu vi que, nossa, eu tenho uma potencialidade a ser trabalhada. Eu posso mostrar algo que eu sei fazer para as outras pessoas. E a partir dali eu vi que eu poderia explorar esse lado competitivo para provar para mim mesmo que eu era capaz. A minha necessidade era de provar para mim e não para as outras pessoas que eu era capaz. Consequentemente, com o tempo, eu comecei a buscar essa ideia também de mostrar para as pessoas daqui que quem era daqui também tinha essas potencialidades. Porque a gente sempre tem essa questão do valorizar o que vem de fora. O que é daqui a gente não dá valor. Então eu comecei a explorar mais esse lado, entender que o que é daqui tem potencialidades a serem conquistadas, né? E a caricatura me deu essa amplitude. Eu comecei a participar de vários salões, ganhei prêmios dentro e fora do país, principalmente depois que eu comecei a fazer os trabalhos com esferográfica, foi onde deu um up ainda maior no trabalho. Então, nesse meio eu comecei a me descobrir mais, né? Esferográfica é com a caneta Bic, né? Isso, caneta com a caneta Bic,
Então, na verdade, eu sou um pluralista em materiais. Eu gosto de explorar tecnicamente vários materiais por conta da minha vontade mesmo de capacidade. Eu quero entender até onde eu posso chegar, até onde eu posso compreender algumas coisas. Então, eu não sou uma pessoa que fica direcionado num único quadrado. Eu gosto de explorar vários quadrados. Né? Então, ali dentro dessas potencialidades, eu acabo aflorando essa minha capacidade de percepção. Agora, Mano Red, com relação a essa questão da escolha, né? Eu trabalhei com caricaturas, personagens, né? Geralmente tem que ter um humor ligado a isso, né? Como é que tu escolhe aí os personagens? Tem alguns nativos que tu caricaturou, né? Como é que funciona isso, essa tua seleção de escolha? Então, assim, o trabalho com humor é algo interessante pelo próprio humor, né? A gente precisa sorrir pra gente estar numa vivência um pouco mais leve, né? Mas a caricatura, ela vem primeiro, antes de mais nada, a questão do retrato para mim. O retrato é uma questão muito importante, eu gosto de trabalhar com a ideia do retrato, e esse recorte, né, é uma coisa bem interessante. E a caricatura, ela tem esse olhar diferenciado do próprio retrato em si, né? Porque você vai olhar para a pessoa que está posando para você as minúcias. Você vai olhar uma ruga, um olho que tem uma diferença do outro, um cabelo que tem um penteado diferente, né? Não, as pessoas, elas erroneamente colocam a caricatura como exagerar o que é feio, e na verdade não. A caricatura, ela vem com uma ideia de exagerar aquilo que nos torna diferente do outro. Que chama a atenção, talvez? Essas particularidades, né? Porque o que acontece, a caricatura, ela vem do termo italiano caricare, que é carregar. O Da Vinci, quando fez as cabeças grotescas, que foi levado para o nome de caricaturas também, o grotesco, que vem do termo grotto, do latim, significa gruta, que nada mais é do que o desconhecido, que está dentro da gruta, o que a gente não conhece. Então, o que é diferente é o que é desconhecido, não é o que é feio. E as cabeças grotescas foram associadas à caricatura porque a igreja, na época, fez com que o Da Vinci desenhasse as pessoas, os famigerados, os leprosos, todas as pessoas com problemáticas sociais. E foi envolvido essa problemática social ao termo caricatura, e erroneamente a gente vai levando, perpetuando isso que é fazer feio. Não é. A caricatura, ela tem um outro caráter, que é de entender com linhas simples as características singulares dessa pessoa. Então é mostrar para as pessoas o que elas são. Eu vejo a caricatura como um retrato mais real do que a própria fotografia. Que a fotografia, ela acaba se tornando um espelho narcisista, né? A gente quer ser como a gente está na fotografia, mas nem sempre a gente é aquilo. E a caricatura, ela acentua um pouco mais um caráter real da pessoa. Tu lembra ainda qual foi a tua primeira? Olha, a minha primeira caricatura, eu não lembro, eu já caricaturei tanta gente, cara, mas assim, eu lembro que eu fiz professores, os professores eu acabei dizendo todos os professores, né? Então, é uma coisa que... assim, exatamente a primeira pessoa é difícil você pensar. Eu já fiz muitas caricaturas minhas, de colegas, já desenhei turma inteira, né? Mas a primeira é difícil. Eu sei que os professores, a minha forma de criar caricatura foi muito peculiar, na verdade. Eu aprendi a fazer caricatura sozinho. Então eu pegava e fazia quase um Frankenstein de outros artistas. Eu pegava os artistas que eu gostava e pegava assim, olhava os seus olhos, é parecido com o olhar de uma caricatura que eu via. Eu desenhava essa caricatura. Pegava a orelha de outro e ficava montando, e se tornava você a minha forma. Eu fazia uma montagem de várias caricaturas. Eu comecei a aprender caricatura dessa forma. Né? Então, assim, as primeiras caricaturas começaram na escola. Não sei exatamente quem foi a primeira, mas a escola foi a minha primeira escola realmente para o universo da caricatura. E essa ideia gerou bastante prêmio. A gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. A gente volta já já. E o Mano Red vai falar para a gente quais os prêmios que ele já conquistou, inclusive com as próprias caricaturas. A gente volta já. Pix TV, conectada com você. Retornando então com a nossa gente, hoje a gente está conversando com o Fabrício Rodrigues, o Mano Red, artista plástico aqui de Garopaba, que conquistou muitos prêmios, né? Tu já até perdeu as contas, que foi lá em Piracicaba.
Tu já participou de vários concursos ou premiações e muitas delas tu foi contemplado, tu conquistou o primeiro lugar. Queria que tu falasse um pouquinho como é que é o preparo, né, para escolher uma obra que vai ser julgada por grandes jurados, muitas vezes até internacionais, né? Como é que funciona isso? Como é que é o teu preparo para isso e quais esses prêmios aí? Porque eu sei que alguns tu nem lembra mais de quantos tu já conquistou. Então, Thiago, assim, a gente sempre busca fomentar um processo e aproveitar as janelas que nos abrem, né? Eu acho que é importante a gente salientar que nada vem de graça, tudo é um caminho, é um percurso. E buscando essa potencialidade de me conhecer e mostrar para as pessoas que eu realmente tenho um potencial a ser explorado, eu acabei entrando realmente, mergulhando de cabeça nos eventos de caricatura, que eu achei um universo fantástico, conheci pessoas fantásticas. Eu participei muito de vários salões no Brasil, tenho em torno de uns 40 prêmios no currículo. No curto período que eu acabei ficando, eu devo ter ficado uns 7 anos, talvez, mais ou menos, participando de salões. E o Salão de Piracicaba foi o maior salão que eu pude ser contemplado, ganhando o júri popular no Salão de Piracicaba. Mas eu participei muito também do Salão Unimep, que eu acabei ganhando vários prêmios consecutivos, que era um salão universitário, ao qual pessoas vindas de faculdades poderiam participar. E é um salão muito importante também, porque grandes nomes do cenário do humor nacional vieram desse meio, então isso é super legal. E eu acabei ganhando prêmios fora do Brasil também, ganhei prêmio na Itália, ganhei prêmio na Bósnia, ganhei em alguns outros lugares. E é muito legal isso porque tu acaba tendo um respaldo, um reconhecimento. É importante você ter esse carinho, né? Porque a função do artista ela é muito individual, né? Ela te torna um pouco caseiro, né? As pessoas achavam que eu estava viajando, eu ia no supermercado, pô, você não está viajando? Não, estou sempre em casa, porque eu não saio, então ela te consome muito. A arte ela é muito egoísta nesse sentido, né? Ela te obriga a você abraçar ela de uma forma que você acaba deixando de lado seus amigos, a convivência social, e o artista é um cara que precisa fazer todos esses campos para poder abranger espaços, né? Então, assim, o Salão de Humor, ele teve essa amplitude para mim, essa importância. Só que era algo também que é um universo. Imagina, dentro da arte, existem vários universos. Ele era um universo a ser explorado, que eu acabei trabalhando como eu pude, como eu consegui trabalhar naquele espaço. Mas, assim, eu não fico muito tempo nesse espaço, porque não é do meu perfil achar que por ter conquistado aquilo ou ficar vivenciando daquilo, porque eu não faço arte pelo dinheiro. Claro que é importante, eu preciso viver, eu sou ser humano como qualquer outro, eu preciso viver, comprar material, mas eu faço arte porque eu preciso respirar a cultura da arte. Para mim é importante isso. Então foi um momento da minha vida muito importante trabalhar com esse momento do humor, nesse momento das questões das caricaturas principalmente, mas ele acabou ficando um pouco lá atrás, mas isso ainda ela é direcionada muito no meu trabalho hoje, que a gente não pede, a vida é uma experiência, a vida é uma grande escola. Contribuiu, né? Com certeza, e contribui até hoje, a vida é uma escola, então tudo que você aprende lá fora, você vai aprender aqui também, né? Para hoje, você vai usar de alguma forma. Então, para mim, eu tenho um carinho enorme pelas premiações que eu ganhei, pelos amigos que eu fiz principalmente, porque o que a gente leva realmente são as amizades, as experiências, um pedaço de troféu de metal falando que você ganhou, pô, tudo bem, legal, bacana, é uma materialização de um reconhecimento lá que você ganhou, que também é muito subjetivo. Julgar a arte é subjetivo demais, então eu não posso dizer que o meu trabalho é melhor do que o do fulano, porque existiam trabalhos fantásticos lá. Então, assim, eu ganhei, tudo bem, estou feliz por ter ganho, mas eu estou mais feliz pelo caminho que eu tive, né? Eu sou uma pessoa muito tardia, eu não fico fazendo as coisas, preciso fazer isso agora. Do imediatismo. Nesse sentido da arte. Então, nesse sentido da arte, assim, eu tenho um percurso que eu vou devagar e as coisas vão acontecendo com a naturalidade. Eu gosto de experimentar
essa experiência que está acontecendo. Tu falou da obra, da cultura, né? E nós estamos em Garopaba. Garopaba te inspira para algumas coisas, inclusive para a arte, creio eu. E tu falou dessa questão do envolvimento da arte com a cultura. Então, como tu falava em off para mim antes, agora tu está desenvolvendo a arte atrelada justamente à cultura, porque a gente tem obras aqui do peixe, tem outras que tu já me mostrou em outra oportunidade dos pescadores, do retrato das redes, né, do sol na pele do pescador. Tudo isso, podemos dizer que agora tu está mergulhado mesmo nessa parte cultural da cidade com a arte? Então, Thiago, assim, a gente pode ser um pintor, né? A gente pode ser um artista, mas a gente pode ser um artista que promove cultura. Entender que pintura e cultura são coisas distintas, um pode ser o braço de outro, ela pode estar envolvida, pode ser a mesma coisa, mas elas podem ser coisas que também não são realmente a mesma coisa. Demora para você entender. Não é porque você pinta que você faz cultura, não é isso. Uhum. Não é porque você é um artista que você faz cultura, no meu entender, né? Eu acho que tudo é uma questão de entendimento pessoal. Sim, também. claro. Posso estar errado nesse sentido, mas eu nesse meu percurso eu vejo que a necessidade de buscar uma leitura do meu espaço, entender que eu sou um local fazendo arte no meu local, eu preciso disseminar esse meu trabalho, esse meu local para o entorno, e isso eu estou fomentando cultura. A partir do momento que eu estou trabalhando com temáticas do meu local, eu começo a explorar uma questão cultural muito mais forte do que simplesmente estar pintando. Eu sou um artista que pinto na cidade. Não, eu sou um artista que pinto a cidade. Que eu trabalho com a imagem da cidade e divulgo essa imagem para fora. Eu estou mostrando o que é do meu cerne para as outras pessoas. Acho que é importante a gente entender que produzir cultura é muito mais do que simplesmente pintar. É você se envolver realmente com o pescador, com a pessoa que está no teu lado, entender que aquela pessoa faz parte do teu convívio. Que tu precisa conhecer aquele assunto para expor ele em tela, sim, digamos assim? Para abordar de forma melhor. Entender que existem diálogos que nem sempre são feitos com palavras. Pode ser feito com olhar. Né? A partir do momento que eu peguei uma rede que foi construída por um pescador, que ela foi feita numa rede, é a verdadeira rede social, que existia uma socialização entre os pescadores para costurar essas redes. Né? Sim. Essa bermuda, por exemplo, que eu estou usando é um exemplo de um trabalho meu que foi feito com essa ligação com a imagem da rede. Então são coisas que eu venho buscando. Os trabalhos dos peixes, das imagens, das próprias lulas. Né? Então são trabalhos que remetem à questão aqui e agora. Eu vou para onde os pescadores fazem filé, fotografar, trabalhar com algumas imagens, já converso com eles, falo sobre a questão das próprias espécies de peixes. Então é um envolvimento. Você está trabalhando e a ideia é pegar essa imagem, expor e mostrar essa visibilidade que a gente tem, que se torna invisível a muitos olhos. O pescador, assim como o artista, ele é invisível ao olhar de muitos. É muito encantador você estar pintando na rua e ver um pescador parando e ver o barco dele sendo pintado, você dando acesso à cultura da pintura para ele, ver um quadro, por exemplo, ao qual eu fiz da procissão, onde 3 nativos estão levando o quadro, o santo, e eles se reconhecerem nesse meio. Isso é incrível, porque eles se tornam visíveis. Isso é o mais bacana, que quem produz pintura e cultura pode proporcionar para essas pessoas. É a marginalização, né? São os marginalizados da sociedade que muitas vezes não são expostos, e tu está trazendo isso para a tela, né? Para a arte, né? Mas nós vamos continuar falando sobre Garopaba, porque tu é um dos fomentadores do concurso, né? Não é concurso, né? O evento de pintura, o encontro de pintura ao ar livre, que ocorre em Garopaba, é a 2ª edição, tem artistas nacionais, internacionais, e o Mano Red vai falar todos os detalhes pra gente, inclusive como faz para se inscrever no próximo bloco. O nosso agente volta já. Pix TV, conectada com você.
Retornando com o nosso agente, hoje a gente está conversando com o Fabrício Rodrigues, o Mano Red, artista plástico aqui de Garopaba. A gente já falou sobre como iniciou a sua arte, a sua paixão dele pela arte, os trabalhos que ele tem desenvolvido, os prêmios, as conquistas que ele já conseguiu com a arte. E agora a gente vai falar da segunda edição do Encontro de Pintura ao Ar Livre, que ocorre em Garopaba, no mês de abril. Ele é um dos fomentadores desse projeto, que iniciou no ano passado e agora está na segunda edição. Fabrício, conta pra gente, primeiro, como é que surgiu a ideia de ter esse projeto, né, de iniciar essa ideia, né, de ter Garopaba sediar um encontro onde as pessoas podem pintar os mais diversos cenários aí ao ar livre. Então, essa vontade de fomentar a cultura na cidade é algo latente. Então, a todo momento a gente quer fazer com que algo aconteça. Sair da bolha da capital e fazer com que o seu entorno aconteça. E estamos pertinho da capital, né? Estamos bem pertinho, mas pouco acontece. Uhum. E eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa acontecer. Aí um amigo do Rio de Janeiro acabou vindo para cá, a gente acabou se conhecendo, né? E a gente teve essa ideia de fomentar o encontro de pintura. Foi uma coisa que aconteceu muito rapidamente, né? Então, pessoas unidas em prol de algo interessante, tiveram interesse de fazer o evento acontecer, e em 30 dias a gente conseguiu fazer com que o evento se tornasse realidade. Ele aconteceu de 3 a 5 de outubro, isso em 2017. Pela dinâmica do clima, da época, a gente acabou mudando a data e a gente pulou um ano porque a gente mudou para... então foi no outro ano, foi ano passado, 2017. No final de 2017. Isso, só que a gente pulou agora um ano e a gente está fazendo em abril. Um clima mais agradável, menos vento, um sol mais bonito, a luz se torna mais amarela, mais propícia para esse tipo de... Recém vamos ter terminado a temporada de verão, né? Ele vai ficar ali entre pós-carnaval, antes da Páscoa, né? Uhum. E Garopaba tem essa potencialidade muito grande de fazer esse evento ser muito grandioso. Grandioso não em estrutura, mas grandioso de cultura. Porque Garopaba tem potencialidades que podem ser exploradas de maneira muito positiva. E uma delas é a paisagem. Porque se a gente tirar as paisagens que outros lugares também têm, o que Garopaba tem a oferecer para o turista? Não vejo lá grandes coisas, porque tudo que a gente tem aqui, outros lugares também oferecem, então a gente precisa buscar novidades. E a cultura ela nunca foi tratada da maneira que deveria ser aqui na cidade. Né? Começando pela questão de pastas, que eu particularmente acho que não está correto. Né? Ela está ligada a uma pasta que tem uma importância muito grande, que é a educação, que deveria ser um trabalho sozinho. Né, uma pasta com dinheiro vinculado para ela direto. Uhum. Já na cultura e o turismo, eu acho que ela tem mais conversa. Conversa por quê? Porque o turismo precisa desenvolver eventos que tragam turistas para a cidade. Que promove, né? Que promove, e esse evento é um deles. Então, não à toa, a gente está com parceria com o Jackson, que é uma pessoa super bacana, uma pessoa que tem um olhar diferenciado, que é o secretário de turismo, e ele está apoiando o nosso evento. Então, eu acho que é muito interessante Garopaba prestar muito atenção nesse evento, que a gente está apenas no segundo ano. E já tem um número expressivo de inscritos, né? Bom que se reforce isso. A gente já está com mais de 50 inscritos, então assim, a gente tem uma potencialidade muito grande para trabalhar com esse evento. Então, Garopaba é uma cidade muito bonita por natureza, e esse evento ele vai aprimorar essas potencialidades visuais que a gente tem e reeducar o olhar daqueles que estão aqui, morando aqui, porque a gente perdeu muito essa questão de olhar, porque as pessoas acabam filmando, fotografando e perdendo o contemplar das coisas, da paisagem, enquanto a pintura ela promove essa contemplação. Né? Então é importante... Os detalhes, né? A riqueza dos detalhes de cada paisagem tem, né? Uma pintura, eu falo que ela se aproxima muitas vezes mais de um filme do que uma fotografia, porque... Quanto tempo você para olhando uma mesma paisagem? É quase um time-lapse, né? Uhum. Você fica olhando um bom tempo para ela e você fica pintando a luz em vários momentos numa mesma tela. Você leva 2 horas para fazer uma tela, enquanto a fotografia, que ela é muito mais pessoal, né? As pessoas não param para ver você fotografando. A pintura já tem esse agregamento de pessoas, né, no teu entorno, para ver o que está acontecendo. Então é um evento muito bonito, com potencialidades. Eu acho que Garopaba é uma cidade maravilhosa, mas ela deve olhar um pouco mais para a questão da cultura
como potencialidade turística. Eu acho que é importante a gente entender que Garopaba é uma cidade que se pode fazer coisas. E o fato da gente ter uma cidade que a própria prefeitura ajuda nessa situação, a parte privada também ajuda na situação e as pessoas também querem ajudar, eu acho que tudo isso forma uma grande corrente, fazendo com que a gente consiga transformar esse sonho numa realidade. E esse ano, saindo um pouco do centro histórico, vai sair um pouco aqui da Praia Central. A Praia da Silveira também será uma das locações do encontro? Sim, a gente está com a parceria com a Associação de Moradores da Praia da Silveira e a gente vai ter um grupo de artistas que durante 2 dias vão estar presentes pintando lá também. Esse ano é muito interessante salientar que a gente tem o envolvimento da Associação do Centro Histórico e a Associação de Moradores da Praia da Silveira, além de vários patrocinadores que a gente conseguiu aqui na região e também fora, grandes marcas de materiais, até mesmo de fora do país a gente conseguiu apoio. Então a gente está com uma gama bem interessante de pessoas envolvidas fazendo as coisas acontecer. Tem um artista internacional, ele é de Portugal? Ele está confirmada a presença? O João Cabral estará também marcando presença. Ele está vindo com direcionamento do Ari, né, que é um dos artistas convidados, e através desse artista que conseguiu o contato, está trazendo esse artista para fazer parte desse momento, assim como o Marcelo Romani, também de Piracicaba, que é outro artista convidado, vai fazer esse grupo seleto aí que vão fazer os masterclass e as conversas, que os inscritos vão poder serem contemplados com esses benefícios. Antes da gente falar das inscrições, como funciona, isso coloca Garopaba em alguma rota, algum circuito de eventos dessa natureza? Já existem outros no Brasil que ocorrem? Existem 2, 3 eventos normalmente no Sudeste. Existe em Paraty, acontece encontro de aquarelistas e encontros de pintura ao ar livre. Rio de Janeiro, ou seja, são cidades com características próximas, né? A Garopaba tem essa característica. No sul do país a gente não tem. Primeiro então no sul. Então a gente está sendo pioneiro nesse aspecto aqui no sul e a gente deve aproveitar isso, né? Isso como um grande momento para a cidade. Então vamos deixar para o nosso telespectador da Pix TV como é que funciona para se inscrever, para participar ou até mesmo para vir a Garopaba e conhecer, né, acompanhar o trabalho, porque culmina, é importante a gente frisar isso, na exposição das obras, né? Então, para participar é muito simples, né? O evento ele é aberto para quem quiser vir prestigiar, até mesmo pintar durante o dia, ele é aberto para todo mundo. No entanto, para aqueles que se inscreverem, pode fazer a solicitação de inscrição através do link que está no Facebook, na página do evento. É só colocar Encontro de Pintura ao Ar Livre Garopaba, que vai ter a página certinho. Tendo a solicitação de inscrição, ela custa R$100 e a partir dessa inscrição ele vai ter acesso aos masterclass, ele vai ter acesso a sorteio de brindes, vai ter desconto em parceiros e vai ter uma camiseta com um chapéu de palha de butiá feito pela Maria do Chapéu, que a gente busca contemplar também esses valores. É típico daqui, né? Típico daqui. Chapéu de palha de butiazeiro, né? Butiazeiro. Bem típico da região. Queria agradecer então a tua participação aqui no Nossa Gente, um programa que busca isso, resgatar a cultura, a história da nossa gente aqui da região de Garopaba, as pessoas que se destacam em alguma área, como é o teu caso, na arte. Queria agradecer a tua participação e que o do evento, com certeza a Pix TV vai estar fazendo a cobertura para levar essas informações aí para a nossa cidade e para o nosso público. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que é sempre importante a gente poder divulgar a cultura na cidade, né? E um povo sem cultura é um povo sem história. Então a gente precisa fomentar muito mais esse tipo de evento aqui. E eu espero que esse seja apenas um dos eventos que venha a acontecer. Eu acho que Garopaba tem muito a crescer com isso. Que mais ocorram, né? Que a gente possa falar de mais eventos desse porte. Obrigado então a você que continuou acompanhando a nossa entrevista. O Nossa Gente volta a qualquer outro momento durante a nossa programação e continue conectado aqui na Pix TV.